Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Amém. Acabamos de ver aí o vídeo de divulgação do Summit. O Summit é o maior treinamento de liderança hoje no mundo. Quem é que aqui já sabe disso? Levanta a mão. A gente está falando já tem um mês aí. E eu tenho falado, gente, que só estou aqui hoje pastoreando essa igreja porque um dia, numa palestra de um Summit em 2005, eu recebi o meu chamado para o Ministério da Palavra. De lá para cá, tive a oportunidade de participar 3 vezes lá em Chicago, na igreja de Willow Creek, e algumas outras vezes, durante esses anos todos, das vezes que isso aconteceu lá na nossa igreja, tive também a oportunidade, e todo ano, Deus fala profundamente ao meu coração. E isso para dizer, gente, que tudo que Deus tem para nós, seja você cristão ou não, creia você ou não nisso, Deus tem uma obra na sua vida e Ele usa a sua vida e a sua liderança para abençoar vidas de outras pessoas. E quando você investe na sua liderança, você se torna um líder melhor. E quando você se torna um líder melhor, todo mundo que está à sua volta sai ganhando com isso. E um líder que parou de aprender, ele perdeu a sua competência e a sua capacidade de liderança. Por isso, não importa a sua idade, se você é jovem, adolescente, ou se você já dobrou o cabo da Boa Esperança e já está lá na melhor idade, já está contando lá para encontrar com Jesus. Tem um amigo meu que falou isso hoje de manhã, sabia? Lá na manhã de oração, lá na igreja do Recreio, na nossa sede, disse assim, um irmão de oração, nosso líder lá, o irmão Daniel, falou assim: ei, fada e canseira, estou com pressa de encontrar com o Senhor Jesus. Igual Paulo, aquele cara realmente é um cara crente. Mas até o irmão Daniel, se Deus o mantém aqui entre nós, é porque Deus tem um propósito grande na vida dele ainda. E até o nosso último suspiro aqui, até o dia em que nós formos chamados a nos encontrar com o Senhor, nós devemos investir na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, investir em crescimento, investir em multiplicação. Isso é saúde, Deus te abençoe, Zion. E devemos também investir para fazermos a obra de Deus com o nosso melhor potencial. Você, querido, cada um de nós, estamos ainda muito longe daquilo que é o nosso pleno potencial em Cristo e daquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Por isso, todo investimento que nós fizermos no nosso relacionamento com Deus, na nossa capacitação como líderes, será pouco. Não pare, continue investindo. Ali na porta, você tem um formulário de inscrição com o gafanhoto e você pode se inscrever. Quem não é membro da igreja, lá no Recreio, paga uma taxa de R$130, e quem é membro da igreja, uma taxa de R$100, e nós temos condições especiais para os nossos membros e líderes aqui em Vargem Grande. Então, procure a gente ali na porta para a gente conversar e dar viabilidade à sua inscrição. Mas não deixe de fazer. E essa semana, hoje, na verdade, no domingo, se você não estava aqui no domingo, nós agora transmitimos a nossa pregação através do YouTube. Então, você assista a pregação do domingo. Nós iniciamos uma série de 6 mensagens sobre avivamento verdadeiro. Avivamento verdadeiro é o tema da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E o nosso período de jejum e oração começou hoje. Então, se você faltou no domingo, você não precisa chorar por causa disso. Você pode pegar o seu livro ali na porta. Ele tem um valor bem acessível. Só perguntar ali para o gafanhoto também.
e você leva o seu livro e começa ainda hoje a sua devocional. A igreja toda deve estar unida em oração, clamando por um avivamento. Nós vamos falar mais sobre avivamento agora na mensagem. Mas se você é igreja, se você faz parte do corpo, você não tem motivo para ficar de fora. E eu falei isso no domingo, eu perguntei, Jesus pode contar com seus joelhos? Jesus pode contar com a sua oração? Jesus pode contar com o seu jejum? Ou você vai dizer não para Jesus? Não é para o pastor que você está dizendo não. Não é para a igreja que você está dizendo não. É para Jesus. A igreja está sendo conclamada a buscar a face de Deus e clamar por um avivamento. E eu acredito que nenhum crente deva ficar de fora desse propósito de jejum e oração. Então, quando acabar nossa celebração aqui da quarta-feira, eu quero com carinho pedir a você que, olha, que investimento você fez, hoje é feriado. Até a Aparecida veio aqui hoje, olha aí, a irmã Aparecida está aqui, presente, graças a Deus, santa, a palavra santo quer dizer separado pelo Senhor, os irmãos aqui que receberam o Espírito Santo são santos, então temos a Santa Aparecida aqui, no meio de nós, para celebrar esse dia, dia das crianças, não é isso? Graças a Deus. E temos aqui presente a padroeira, de corpo e alma, e os irmãos que podiam estar dormindo, podiam estar vendo televisão, podiam estar vendo bobagem na TV, estão aqui, celebrando Jesus. Então, se você escolheu a melhor parte, Jesus disse isso, disse a Maria, aliás, disse para Marta sobre Maria, né? As irmãs. Parece até minhas filhas dentro de casa brigando. Porque uma, vocês sabem da história, né? Jesus foi visitar, uma ficou toda preocupada, sabe aquelas donas de casa, hein, Alessandra? Vai receber a visita do pastor, ai meu Deus, a casa está uma bagunça. Aí vai arrumar tudo, fazer faxina, bater bolo, não sei o quê, papapá. Essa é Marta. Marta toda preocupada em arrumar a casa. Silvânia também, né, Silvânia? Arrumando a casa. E Maria não. Maria ficou fazendo nada. Melhor, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E aí, implicância de irmã, tipo Silvânia e Solange, né? Uma foi reclamar da outra e dizia assim, Senhor, fala para ela se mexer também, que eu estou trabalhando sozinha. E aí Jesus disse para Marta a respeito de Maria, Maria, Marta, escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirada. Então, irmãos, eu quero dizer para você que quando você escolhe estar sentado aqui, quando você escolhe estar de pé aqui louvando ao Senhor, quando você escolhe estar aqui adorando ao Senhor, você escolheu a melhor parte. E quando você escolhe a melhor parte, você tem uma promessa de Jesus na sua vida. E essa promessa de Jesus é que a melhor parte não será tirada de você. Amém? Mas escolha a melhor parte todos os dias. Escolha participar da campanha, estar junto com Jesus, clamando por um avivamento verdadeiro. Escolha estar numa célula. Escolha estar obedecendo Jesus e fazendo discípulos de todas as nações. Escolha estar envolvido, sendo igreja, trabalhando com os irmãos da igreja. Amém? Nós temos oportunidade, como diz o meu pastor, sempre disse, eu aprendi com ele, no reino de Deus não tem desemprego. No reino de Deus tem trabalho para todo mundo. Todo mundo que quer trabalhar no reino. É só se apresentar que Jesus tem uma vaga para você de emprego lá. A situação econômica pode estar difícil. Várias vagas de emprego se fechando por aí. Mas no reino de Deus a gente sempre tem trabalho, né, Rodrigo? O irmão Rodrigo, desculpa estar falando assim, mas a irmã, olha como é que são as coisas. O irmão Rodrigo tem abençoado a gente aqui, ajudando a fazer a nossa parte de rede, de internet, instalar as coisas aqui. E aí eu fico assim com aquele coração, não vou pedir para o irmão Rodrigo para se pendurar numa escada aqui, para passar um cabo e tudo mais, etc. Aí a irmã Júlia falou assim para mim, pastor, pode falar com o irmão Rodrigo, porque ele gosta, e ele fica triste quando ele não tem como servir. Graças a Deus. Isso é um espírito de servo.
que a gente possa ter esse espírito de servo. Como é que é o espírito do servo? Ele fica triste quando não tem trabalho. Por quê? Porque a vida dele, a alegria dele é servir ao Senhor, graças a Deus. Amém. Então estamos aí falando sobre avivamento verdadeiro. Eu gostaria de lembrar que no domingo nós falamos do texto de Gálatas, capítulo 2, e dizendo que o avivamento começa em nós. O avivamento. E o que é avivamento? Não é? Vamos abrir agora a palavra de Deus, que aí depois a gente continua. Em Abacuque, capítulo 3. Versículo 2. Deixa eu ver aqui o... Eu vou ler na NVI, que é aqui que tem a minha Bíblia. No livrinho tem outras versões, tá? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Agora, repete com o pastor aqui, ó. Realiza de novo. Tá fraco, hein? Realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Gente, eu fico pensando nessa questão da ira de Deus. E eu recebi outro dia um vídeo pelo WhatsApp mostrando o atendimento médico daquele traficante que foi baleado no Cantagalo e caiu do penhasco. E o homem estava todo lacerado. Uma coisa chocante. Se você receber esse vídeo, não abra, não veja. E a gente recebe todo tipo de notícia. Eu me lembro que quando eu era garoto, agora já estou ficando mais velho, mas um dia eu já fui garoto assim, da idade de vocês, de um derramamento de óleo horroroso que aconteceu no Pacífico Norte, no Alasca. Foram milhares de quilômetros quadrados cobertos de óleo, e as cenas dos pinguins, das focas e dos animais morrendo. A gente vê cena de guerra e notícia de guerra, recentemente agora, com a fundação, a organização desse grupo terrorista, o Estado Islâmico, e a gente, talvez você já tenha recebido também, fotos ou vídeos de cristãos sendo degolados. Provavelmente são vídeos reais, porque faz parte ou fazia parte do Estado, da estratégia do Estado Islâmico, esse horror, e mostrar isso nas mídias ao redor do mundo, a degola pública de cristãos. E a gente vê tanta maldade espalhada por aí, a gente vê tanta perdição, tanta homossexualidade, tanta prostituição, o uso de drogas. Agora, recentemente, no nosso país, tantos escândalos de corrupção. Gente, o nosso país, o nosso Estado, e eu fico impressionado ainda, desculpa o termo, mas eu não consigo encontrar um outro termo, com a canalice de alguns políticos que querem culpar, querem colocar a solução do problema do caos público brasileiro
na Previdência Social. E enviam ainda uma proposta de reforma que não reforma nada, só tira o direito de quem trabalha, só tira o direito da pensionista, só tira o direito do aposentado, só tira o direito de um trabalhador como eu e como você, mas que continua mantendo os privilégios dos deputados, dos senadores, dos governadores, dos magistrados e dos membros do Ministério Público que se dizem tão honestos. Apresentam 10 medidas contra a corrupção, mas deviam apresentar também o fim dos privilégios do Ministério Público, o fim dos salários de 40, 60 e 100 mil reais, o fim da aposentadoria especial dos membros do Ministério Público. Isso certamente economizaria no longo prazo muito mais dinheiro público do que as propostas 10 medidas. Não precisa de 10 medidas contra a corrupção. E eu não estou dizendo que eu sou contra, não se trata disso. Mas uma medida já seria muito mais eficiente do que as outras 10 juntas. Mas a gente vê, então, por outro lado, além desses privilégios, desses salários faraônicos, que agora viraram moda, parece que a coisa piorou. Porque antigamente não tinha teto e não se pagava tanto. Agora, com o teto, burla-se a lei e paga-se muito mais. E ainda perseguem a imprensa, como aconteceu recentemente no estado de Santa Catarina. E, gente, aí vem para esse período de eleição e o povo não quer votar. É lógico. Porque foram certamente mais de 1 trilhão de reais saqueados da nossa nação, pelo menos nos últimos 16 anos. Muito mais do que isso, se a gente somar o que escoa pelo ralo da corrupção em todos os governos municipais, estaduais e pelo ralo da corrupção do governo federal. Gente, é uma coisa terrível. E aí você vai perguntar, pastor, o que isso tem a ver com o avivamento? Isso tem a ver com o que Abacuque estava vivendo naquela época. O povo também estava na miséria. O povo já não era mais povo, já tinha sido levado cativo, já tinha voltado, já tinha cativo de novo, e a nação estava arrasada pelo mesmo motivo. E, gente, o motivo, o único motivo, o real motivo para que uma nação como o Brasil esteja passando pelo que está passando é a apostasia, é a idolatria. A gente fica aqui como evangélico bravateando, essa é a verdade, bravateando, que essa nação é do Senhor. Não, vamos falar de forma profética que essa nação é do Senhor. Essa nação não é do Senhor. Prouver a Deus essa nação fosse do Senhor. Mas essa nação não é do Senhor. Essa nação, ela foi consagrada quando descoberta numa missa pagã. E de lá para cá, depois da missa pagã, foram tantas outras missas pagãs sendo realizadas, e depois aqueles cultos de matiz afro-brasileira, que a gente crê pela palavra de Deus, que é a adoração de astro, que é a adoração de ídolo. E aí junta isso com cachaça, junta isso com prostituição, junta isso com homossexualidade, com tudo que é mais ruim que pode existir. E o que você espera dessa nação? Nós somos um povo de joelhos, mas não é de joelhos diante do Senhor, não.
é de joelho diante do inimigo. Porque o inimigo, com a permissão do Senhor, tem saqueado a nossa nação, tem roubado os nossos sonhos, e tem roubado gerações. Eu me lembro que a vantagem, meu filho, Juan, de você ficar velho é que você lembra do passado. E eu começo a me lembrar que eu tinha sua idade, eu era mais novo, e os velhinhos sempre foram os culpados do déficit público. Não tem nada de novo nesse reino miserável da terra brasiliense. Nada de novo. E quem tem a minha idade ou um pouco mais de idade, como o irmão Mário que está aqui, o Bocão que estava aí, está lá no fundo, o irmão Fernando, sabem que o que eu estou falando é verdade. Quantas e quantas vezes a previdência social começou com a tal das caixas de previdência, que depois foram unificadas, todas elas quebraram, e quebraram por quê? Por causa da roubalheira. Mas a culpa nunca é do ladrão, a culpa é sempre do trabalhador que contribui honestamente com as suas contribuições previdenciárias. A culpa nunca é do governante ladrão, porque o caixa está estourado. A culpa é do funcionário público que passou em concurso e que trabalha honestamente. Então, gente, esse papo, ele é velho demais. E, por favor, em nome de Jesus, não caiam nessas mentiras desses políticos. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles, e nós devemos orar por eles. A Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos a eles, e nós devemos ser sujeitos a eles. Agora, não é porque a gente deve orar por eles e que a gente deve ser sujeito às autoridades que a gente deve acreditar nas mentiras que eles falam. Porque são mentiras. E não fiquem pensando que o governo atual é melhor do que o anterior, porque não é. Não estou defendendo nenhum nem outro. Mas é para a gente não criar uma fantasia de que agora, porque tem esse governo aí, as coisas vão melhorar. E esse, gente, é o desespero de Abacuque. Sabe quando você olha e é o fim da linha? Sabe quando você olha e não tem fim, o túnel não tem luz no fim? É um túnel que vai para o profundo, é um túnel que vai para o buraco, é um túnel que está te jogando lá para baixo, mas é um túnel que não tem luz no final. O final do túnel é o fundo da mina de carvão, onde é tudo preto e não tem saída, não tem salvação. É isso que Abacuque está vendo. Abacuque é um profeta de uma época em que não havia esperança. E eu quero dizer mais. O sentimento, não havia esperança, porque o sentimento é de que Deus tinha chutado o balde. Deus tinha se irado, ia permanecer irado, e a ira de Deus ia permanecer sobre aquele povo e aquela nação, e agora não tinha mais jeito. Agora era esperar pelo pior. Não tem mais esperança, porque, queridos, nós só temos uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Mas se o Senhor está irado, se o Senhor está aborrecido, se o Senhor não vai ter compaixão, acabou a esperança. Não tem mais jeito. É juízo, é fogo, acabou. E esse era o sentimento de Abacuque. Esse era o sentimento daquela época. Era um sentimento de ausência de Deus. E além do sentimento de ausência de Deus, vinha junto o sentimento de que quando Deus botava a mão, era para tacar fogo.
A única intervenção divina era uma intervenção de juízo. Gente, é isso aí que a gente está vivendo no nosso país. Nesse momento, é o que a gente percebe. E aí eu fico me perguntando, e você também pode se perguntar, Senhor, por que o Senhor age dessa forma? O Senhor age dessa forma, gente, porque a gente é sem vergonha. O Senhor age dessa forma porque Ele fala na sua palavra para a gente abandonar os nossos pecados e a gente continua no pecado. O Senhor fala na sua palavra que a gente tem que viver uma vida na presença dEle, de obediência, que a gente tem que amar, que a gente tem que renunciar, que a gente tem que buscar em oração, que a gente tem que buscar na palavra, que a gente tem que orar, que a gente tem que ter fome e sede de Deus, e a gente fica de sem vergonhice, frequentando o culto evangélico como se fosse comer lanche no McDonald's. E Deus não se agrada disso. Deus não gosta de crente light. O que é o crente light? Crente light é aquele crente da moda, que frequenta o culto evangélico porque é moda, porque é legal. Antigamente não. Antigamente, quando a gente frequentava culto evangélico, era chamado de bobo, de Bíblia. Hoje ainda, né? Tem sempre um espírito do inferno para dizer para a gente que a gente dá dinheiro para o pastor. Mas está na moda, é bonitinho ser evangélico. Então é melhor frequentar um culto evangélico do que ficar em casa. Afinal de contas, também a qualidade da televisão caiu, que misericórdia. Aí a pessoa vem para o culto como se estivesse assistindo um programa de televisão. Mas eu quero dizer para os irmãos que igreja de Deus, palavra de Deus, não é entretenimento. A Bíblia diz, Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida. Isso significa, queridos, que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem que penetrar no nosso coração e trazer transformação. Tem que gerar vida. Tem que acabar com o que está morto. Tem que fazer novas todas as coisas. Tem que transformar o velho homem em nova criatura. Não é entretenimento. Mas a igreja está, sabe, à tarde, depois do almoço, você acordou cedo, fez suas tarefas, trabalhou, está desde 6 horas da manhã de pé, aí come aquela refeição pesada. Eu amo feijão, come aquele feijão. Se eu depender de mim, eu como feijão todo dia. Come um feijão com ovo, feijão, arroz e se der um bife, se não, bota uns 2 ou 3 ovos por cima, uma couve, farofa, farinha, fica com aquela barriga igual a do pastor, satisfeito. Depois a pressão, ó, vai a pique. Chega de tarde, 2 horas da tarde, 3 horas, quem disse que você vai trabalhar? Você vai cumprir o horário de trabalhar, você não vai mais, já era. Aí você fica assim no trabalho, lutando para ficar com pelo menos um olho aberto, o outro já fechou. É assim que a igreja vive. A igreja vive numa letargia, num sono, como esse sono da tarde, esse sono ladrão, que não permite que a gente trabalhe. E a igreja não trabalha. A igreja não faz a obra de Deus. Gente, Deus não vai fazer a obra dele se não for pela igreja, porque a igreja é o pé de Deus, é o pé de Cristo, é o braço de Cristo, é a perna de Cristo, é o olho de Cristo, é o cabelo de Cristo, é a boca de Cristo. Se a igreja ficar dormindo, Deus não vai fazer nada. Vai parecer que Deus está dormindo. Ele está derramando juízo. E Ele está derramando juízo para ver se a gente acorda. Está dormindo, né?
Aí pega fogo, vem aquele incêndio. Quero ver quem é que vai ficar dormindo. Na hora que vem aquele fogo, aquele calor, que vem o juízo, ninguém dorme mais. É igual sapo, não aguenta ficar na chapa quente. É isso que Deus está fazendo. Fez no tempo de Abacuque e está fazendo no nosso tempo. E parece que Deus é um Deus que esqueceu da misericórdia dele. E aí Abacuque diz assim: lembra-se que o Senhor também, o Senhor não é só fogo consumidor, não. O Senhor não é só um Deus irado contra toda essa maldade, não. O Senhor também é um Deus de misericórdia. O Senhor também é um Deus de amor. O Senhor também é um Deus que intervém para mudar essa realidade maligna. Eu ouvi falar, Senhor. Eu ouvi falar que o Senhor já fez coisas tremendas. E se o Senhor já fez, faz agora de novo. Gente, nós só estamos aqui porque um dia Deus fez coisas tremendas. Deus fez coisas tremendas através dos 12 discípulos. Deus fez coisas tremendas através dos 7 diáconos. Presta atenção. Tremendas assim, Estevão pregou, o povo apedrejou, Deus levou Estevão. Coisa tremenda, várias pessoas creram. Fica achando que coisa tremenda é chover dinheiro do céu, não. Isso é só nessas igrejas que pregam falso evangelho. Às vezes coisa tremenda é ser apedrejado. Mas Deus fez coisa tremenda com os 12, Deus fez coisa tremenda com os 7, Deus fez coisa tremenda com Paulo. E a igreja se espalhou pelo mundo conhecido. Mas não foi só isso. Depois, Deus continuou fazendo coisas tremendas e o evangelho se espalhou pela Europa. E depois o evangelho para a Ásia. Os eslavos, daquele lado da Rússia, eles não tinham lido escrita e que foram 2 monges que transformaram o idioma de todos aqueles povos lá num idioma escrito. Vocês sabiam disso? Foi o evangelho indo para o Oriente que transformou aquelas culturas também. Avança, entra na Grã-Bretanha, através do São Patrício, transforma a Grã-Bretanha, mas pregando é difícil. Da igreja não podem ser maior que a fé. Que os hábitos do crente não podem ser maiores do que a graça.
crente que acha legal frequentar